essa é a nossa aula de número 22 e na aula de hoje nós apresentaremos um estudo de caso 1, em que faremos uma análise de um PCC rotacional com 3 fatores. Faremos a resolução desse exemplo juntamente com a prática daquilo que é possível no Excel. O exemplo 25. Faremos então a determinação da influência de 3 variáveis, x1, x2 e x3, numa resposta y. Aqui temos então as nossas variáveis codificadas em termos das variáveis originais. Então, aqui nós temos essa tabela em que nós apresentamos aqui, ó. Aqui são os níveis. Então, os níveis da variável xi. Xi vai variar de menos alfa mais alfa, ou seja, de menos 1,682 até 1,682. Cada um desses níveis corresponde, então, a valores reais para cada uma dessas variáveis aqui. Primeira variável vai, então, de 204,5 a 305. A segunda variável, o nível dela é de 39,9 até 70,1. E a terceira variável, de 0,09 até 2,11. Fica claro aqui o porquê que a gente precisa fazer, então, a codificação. Afinal de contas, a ordem de grandeza dessas variáveis são muito diferentes. Quando nós trabalhamos, então, com as variáveis x na forma codificada, todas estarão variando na mesma proporção. Assim, temos as equações de codificação, aqui x1 para a variável 1, x2 para a variável 2 e o x3 para a variável 3. Vamos relembrar? A variável codificada é a variável original menos o valor dela no nível 0, ó, dividido pelo intervalo que existe entre o nível 0 e o nível 1, ou o nível menos 1 e o nível 0, por exemplo. Tá? Então, ó, 1,7 menos 1,1 dá o 0,6. Certo? Temos aqui, então, planejamento composto central. Temos aqui, então, os 8 experimentos relacionados aí à parte fatorial, mais 6 experimentos nos pontos axiais e 6 réplicas aqui no ponto central. Então, esse planejamento, ele foi implementado e foi medida então a resposta, que aqui está como sendo y, e agora nós poderemos então fazer a análise. Inicialmente nós faremos então a estimativa de quem é o modelo quadrático completo que descreve esses dados experimentais. Então vamos abrir o Excel? Bem, essa planilha é um anexo então aqui da sua aula. Inicialmente eu coloquei aqui então uma coluna para resposta e digitei aqui o planejamento, as nossas outras 3 variáveis. A primeira coisa que eu queria ver com vocês é esse planejamento. Ele é ortogonal ou ele é rotacional? Porque nós falamos no início que ele é rotacional. Para a gente provar que ele é um planejamento rotacional, o que a gente pode mostrar? Que o alfa, que está sendo utilizado aqui, ele não é correspondente ao valor de alfa para que esse planejamento fosse ortogonal. Nós temos 3 fatores, então 2 elevado a 3 dariam 8 experimentos relacionados aí a G, que é a parte do experimento fatorial. Para calcular o T, então, ó, nós temos 6 pontos axiais e 6 réplicas no ponto central. 6 com 6, a gente tem 12, certo? Então, quando eu coloco o T igual a 12 e o G igual a 8, que é igual a esse planejamento que nos foi dado, a gente pode observar que o alfa ortogonal, ele seria 1,525. No entanto, o pesquisador que realizou esse planejamento, ele utilizou um valor diferente de alfa. Portanto, esse planejamento não é ortogonal. Certo? Infelizmente, não tem como transformar esse planejamento em um planejamento ortogonal. A gente pode ver aqui, se eu aumentasse o número de réplicas, eu estou aumentando o alfa. No entanto, ó, com 15 eu cheguei até bem perto do valor aqui que eu tinha anteriormente, desse valor. No entanto, se eu colocar 16, eu passo. Futuramente eu irei mostrar para vocês o que implica aí o planejamento não ser ortogonal. Fica errado o planejamento ser rotacional, professor? Não. Muitos pesquisadores, várias equipes de pesquisa usam planejamentos rotacionais. No entanto, nós corremos o risco de estar estimando parâmetros que são, então, aí correlacionados, tá? Outro motivo que às vezes leva as pessoas a utilizarem um planejamento rotacional é o fato de que os planejamentos ortogonais, muitas vezes, exigem muitas réplicas no ponto central. E acaba, então, que a quantidade de experimentos fica maior do que aquela equipe consegue fazer.
Então, por isso, muitas vezes as pessoas optam aí pelo planejamento rotacional. Vamos agora fazer a estimativa, então, do nosso modelo quadrático. Para isso, devemos, então, construir colunas para cada um dos termos que nós queremos que faça parte do nosso modelo. Então, vamos construir aqui um termo de x1 ao quadrado. O de x2 e o x3 ao quadrado é só arrastar. Agora, vamos aqui fazer o termo x1 vezes x2. O termo de x1 vezes x3 e o termo de x2 vezes x3. Feito isso, a gente pode agora dar 2 cliques e ele construiu aí para nós o resto das nossas colunas. Feito isso, pessoal, agora nós só precisamos fazer a regressão. Vamos na aba de dados, análise de dados, regressão, ok? E vamos agora selecionar os valores de entrada da nossa resposta, y. Depois, agora, vamos selecionar os intervalos de entrada de x, que são as nossas variáveis independentes. Feito isso, nós vamos marcar aqui, ó, rótulos, porque a primeira linha tem o rótulo. Vamos colocar esses resultados numa nova planilha, que chamaremos de y completo. Eu também pedi aqui para que ele colocasse a tabela com os resíduos e valores preditos. Vamos dar um ok. Bem, essa é a nossa, então, nova planilha do y completo, em que temos o resumo dos resultados. Aqui encontra-se o valor do r quadrado do ajuste de 0,856, aproximadamente. Temos aqui o nosso modelo e os nossos coeficientes. Para fins de análise do ponto ótimo, nós utilizaremos o modelo completo. Mas se fôssemos reduzir o modelo, com certeza a interação x2, x3, o efeito de x2 isolado, provavelmente as interações x1, x2, x1, x3 também não fossem significativas. De posse, então, desses coeficientes, nós podemos, então, escrever o nosso modelo, que é dado, então, por essa equação. Agora, de posse do modelo, nós podemos continuar a nossa análise. O nosso modelo ajustado, então, ele está aqui como modelo completo. E nós podemos escrever o nosso modelo completo na forma matricial. Temos, então, aqui o termo linear, mais o vetor x1, x2, x3, que multiplica um vetor b, que contém os parâmetros dos termos lineares, que são esses termos aqui, ó, esse e esse. E uma matriz B, contendo, então, os termos quadráticos relacionados tanto aos termos quadráticos quanto às interações. Então, aqui temos o nosso vetor x, o nosso vetorzinho b, e aqui o nosso vetor b maiúsculo. Nós podemos observar, olha, os termos quadráticos estão aqui na diagonal, e os termos de interação, eles estão divididos, tá? Entre as posições. Afinal de contas, se a gente olhar aqui, ó, termo de interação x1, x2, 0,35. A interação x1, x2, ela tem que ser dividida entre o coeficiente do B12 e o B21, certo? Por isso que foi, então, dividido aí por 2. Então, de posse agora da nossa matriz B, nós podemos calcular o ponto estacionário. Quem é, então, o ponto estacionário? É menos meio da inversa dessa matriz B vezes o vetor B. Vamos, então, fazer esse cálculo? Fazendo, então, o cálculo do ponto estacionário, primeiro nós precisamos digitar a matriz. Ok. Após digitar, então, a nossa matriz B, vou colocar aqui para nós agora o nosso vetor Bzinho. Agora, nós podemos calcular a inversa de B. Mais uma vez, precisamos selecionar aí o correspondente a uma matriz de 3 por 3. Vamos clicar em Fn, F2, e agora digitar quem é a inversa de B. É matriz ponto inverso. Seleciona a matriz, dá Ctrl, Shift, Enter. Certo, temos agora, então, o valor da inversa da nossa matriz. Podemos agora calcular o ponto estacionário.
certo? O nosso vetor do ponto estacionário, ele será um vetor coluna com 3 linhas. Selecionamos essas células, damos Fn, F2 e podemos escrever menos meio de quem? Vezes a inversa da matriz vezes o vetor, certo? Então, vamos fazer multiplicação então da inversa pelo vetor. Então, vamos lá. Matriz ponto multi. Eu vou multiplicar, então, a inversa, ponto e vírgula, pelo vetor B. Fecho parêntese, dou Ctrl, Shift, Enter. Ok. Temos aqui, então, quem são os valores de x1, x2 e x3 no ponto estacionário. Agora, nós podemos também calcular quem é o valor da resposta no ponto estacionário. Para isso, então, usaremos os coeficientes do nosso modelo, digitando, então, esse modelo e substituindo x1, x2, x3 pelo valor no ponto estacionário. Então, vamos lá. Basta nós utilizarmos todos esses coeficientes aqui e multiplicar pelo valor de x no ponto estacionário. Então, a interseção mais o valor do que multiplica x1, mais esse valor que multiplica x2, mais o termo que multiplica x3. Agora, vamos para os quadráticos. Então, multiplica, então, x1 ao quadrado. O termo que multiplica x2 ao quadrado. O termo que multiplica x3 ao quadrado. Agora, os termos de interação. Então, temos aqui o que vai multiplicar x1 vezes x2. O termo que vai multiplicar x1 por x3, mais o coeficiente que multiplica x2 vezes x3. Temos agora, então, o nosso valor de quem é a nossa resposta no ponto estacionário. Certo? Então, o nosso ponto estacionário foi já calculado, tá? Coloquei aqui para nós, então, o nosso vetor. E que a gente pode, de cara, observar que todos esses valores de x, eles estão entre menos alfa e alfa. E isso significa que o nosso ponto de ótimo, que a gente ainda não classificou, se é de mínimo, máximo ou cela, nós sabemos que ele está dentro da região experimental. E isso é muito bom. Então, para que possamos agora caracterizar esse ponto, classificar esse ponto, nós precisamos conhecer os autovalores relacionados, então, à nossa matriz B. Certo? Achando, então, as raízes características ou os autovalores. Eu vou pegar a matriz B e na diagonal vou subtrair por lambda e vou fazer, então, o determinante dessa matriz. Fazendo o determinante dessa matriz, pessoal, nós vamos chegar aí na equação cúbica, que ao resolver essa equação, nós encontraremos, então, 3 autovalores relacionados à matriz B. Eu vou deixar como sugestão depois para vocês um site para que nós possamos, então, fazer o cálculo dos autovalores e dos autovetores. A partir, então, desses autovalores encontrados, nós podemos concluir que todos eles são menores do que zero. Isso significa que temos um ponto de máximo. Podemos agora reescrever o modelo na forma canônica, em que utilizamos o valor da resposta no ponto estacionário, que acabamos de calcular, que é 11,08, e os valores, então, de lambda. O lambda 1 multiplicando o W1, o lambda 2 multiplicando o W2 e o lambda 3 multiplicando aqui o W3. Podemos plotar as superfícies de resposta relacionadas àquele nosso modelo quadrático. E a gente pode, então, usar essas superfícies de resposta para nos ajudarem a interpretar aquilo que está acontecendo. Então, o que a gente pode observar? Está plotada aqui a nossa resposta y em função de x3 e x2, que são aqui as duas variáveis que têm mais peso, mais importância, tá? O termo quadrático delas é maior. Então, quando a gente plota a superfície de resposta, como aqui a gente tem 3 fatores e a gente está plotando a resposta em função de 2 fatores, isso significa que a gente deixou o fator que não está aqui, que no caso é o x1 nesse gráfico,
fixo num determinado ponto. Geralmente, nós fixamos a variável que não está sendo analisada no ponto central para que nós possamos fazer a análise da superfície de resposta com as outras variáveis. Então, aqui, nós podemos ver que o ponto ótimo, o ponto estacionário, ó, x2,026, está mais ou menos aqui no meio, né? Para um x3 de 0,68, que está mais ou menos aqui. Então, realmente, o nosso ótimo está mais ou menos nessa região. Quando a gente olha, então, a segunda superfície de resposta, que é plotando a resposta em função de x1 e x3, a gente pode observar aqui, mais ou menos nessa região em que o ponto aqui no 1, né? O ponto de ótimo está mais ou menos aqui nessa posição. A gente pode perceber, então, que, ó, 3 coisas. Que o nosso ponto estacionário é um ponto de ótimo que está dentro da região experimental. A superfície de resposta, ela é mais alongada na direção do eixo W1, se a gente olhar aqui. Por quê? Porque na direção do eixo W1, o valor aqui do parâmetro é menor. Então, é como se eu caminhasse mais ao longo desse eixo para poder sentir o efeito de W1, porque o coeficiente dele é menor. Bem, lembra que eu comentei com vocês na aula passada que existe uma relação entre o valor de x, ou seja, o modelo, do jeito que eu escrevo na forma quadrática, e o valor do w, que é aquela variável que eu uso quando eu escrevo na forma canônica. E x e w se relacionam como? Através dos autovetores associados à matriz B. Então, nós vamos agora aprender a encontrar os autovetores relacionados a cada autovalor. Fazendo aqui a primeira raiz característica, lambda 1, a menos 0,563, nós vamos pegar a nossa matriz B e fazer menos lambda aqui na diagonal e multiplicar pelo autovetor M, certo? Então, aqui eu estou utilizando esse, né, lambda, eu já substituí aqui, então menos desse com menos QT vai dar mais. E a gente pode agora substituir o valor dos coeficientes, né, B11, B12, que são os que a gente estimou. Então, eu substituí aqui pra gente. Fazendo, então, essas contas aqui que ainda faltam fazer, a gente chega nessa multiplicação aqui da matriz pelo vetor. E isso, na verdade, pessoal, é o quê? É nada mais do que um sistema linear em que eu tenho aí 3 variáveis e 3 equações, certo? No entanto, se a gente for resolver esse sistema, tentar resolver na forma matricial, o que vai acontecer? Ele vai me dar como resposta a resposta trivial, em que M11, M21 e M31 vão ser 0. E não é essa a resposta que nos interessa. Então, nós faremos da seguinte forma. Vamos supor aí que o M31 vale 1. Fazendo isso, quando eu ponho 1 aqui, eu vou passar esse termo algébrico para o outro lado e vou criar, então, essas equações, que agora são funções apenas de M11 e M21, certo? Mas nós não precisamos mais de 3 equações, porque agora nós só temos 2 variáveis, tá? Vou selecionar, por exemplo, essas 2 primeiras equações e resolver esse sistema, ok? Mas o que nós queremos mesmo é o quê? Nós queremos encontrar quem é esse vetor M, que é o autovetor, mas de uma forma normalizada. Para isso, então, nós já fizemos o M31 igual a 1. Resolvendo esse sistema aqui, nós vamos obter o M1 igual a menos 2,043 e o M21 igual a 0,902, certo? O que nós faremos agora? Nós vamos normalizar esse vetor, de forma que eu vou pegar cada um desses valores aqui que eu calculei e vou dividir pela raiz da soma do quadrado de cada um deles. Ó. Então, eu pego o M1 ao quadrado, mais o M21 ao quadrado, mais o M31 ao quadrado, somo e tiro a raiz, tá? Então, feito isso, deu aí 5,987 elevado a meio, igual a 2,447. Então, quem é o nosso vetor M? Tá? Eu faço esse valor dividido por esse, que vai dar 0,83. Eu faço o M21, que é esse valor dividido por esse, dá 0,3687. E faço aqui o 1 dividido pelo 2,447, que me dá esse valor aqui. Então, esse aqui
é o meu autovetor que está associado a esse primeiro autovalor aqui. Mas então, fazendo isso para os outros autovalores, né? E a mesma coisa que nós fizemos aqui, a gente vai encontrar, então, a matriz, que é a matriz dos autovetores. Então, ó, tá vendo? Aqui está o primeiro autovetor relacionado à lambda 1, aqui o segundo relacionado à lambda 2 e aqui o terceiro relacionado à lambda 3. Olha que interessante. Essa matriz M é uma matriz ortogonal. O que significa uma matriz ortogonal? Que se eu fizer que a transposta dessa matriz é igual à inversa dela. E aí, quando eu fizesse, por exemplo, o M transposto M, eu teria aí a matriz identidade. Então, essa minha matriz de autovetores M, ela que eu uso para relacionar a variável W com a variável X. Nesse exemplo, nós conseguimos claramente classificar o nosso ponto de inflexão como sendo um ponto de máximo e dentro da nossa região de análise experimental. No entanto, nós veremos futuramente que se o ponto for um ponto de célula ou se o meu ponto ótimo estiver fora da região experimental, provavelmente nós vamos precisar mais do que os autovalores para fazer a classificação e encontrar um ponto de ótimo dentro do nosso área experimental. Então, futuramente, eu vou mostrar para vocês como esses dados aqui, ó, dessa matriz M, vão poder nos ajudar a encontrar uma condição de ótimo num planejamento. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, um site que faz cálculo de autovalores e autovetores. Então, pessoal, esse aqui é o site, tá? Do Symbol Lab, que nós vamos utilizar. Vou deixar para vocês aí o link dele. Em que a gente pode ver aqui, ó, que dentro da aba de matrizes, ele tem uma opção para cálculo dos autovetores próprios, certo? Então, quando você clica aqui, ele vai abrir essa aba, tá? E aqui, pessoal, onde eu já digitei, ele vai estar em branco, certo? Mas se você clicar em exemplos, ó, ele vai te dar vários exemplos. E você, como você quer uma matriz 3x3, se você clicar aqui, ele vai já preencher igual tá esse valor e você pode só modificar os dados, tipo eu fiz aqui agora, ó. Eu preenchi com os dados aí correspondentes ao nosso planejamento, certo? Então, eu peguei a nossa matriz B, digitei ela aqui, depois disso é só clicar em ir. É só clicar em ir e ele vai fazer, então, o cálculo. Nessa opção do autovetores, ele faz tanto o cálculo do autovetor quanto do autovalor, certo? Então, ele mostra aqui, ó, para esse autovalor, quem é o autovetor, para esse autovalor, quem é o autovetor, e para quem é esse autovalor, quem é o autovetor. Vocês podem observar aqui que ele ainda não está normalizado, mas com esses dados aqui, você pode simplesmente fazer a normalização para montar, então, a sua matriz M. Ah, professora, mas não deu igual. Gente, deu quase igual. É por causa das casas decimais, certo? Então, assim, o mais indicado, para ficar mais preciso, é você tentar pegar um valor com umas 5 casas decimais por aí, tá? Igualzinho você colocou lá antes e fazer o cálculo aqui. No entanto, quando a gente faz na mão, a gente acaba arredondando, né? E a gente não consegue, às vezes, uma pressão tão grande quanto quando a gente trabalha na parte computacional. Então, quando a gente faz a resolução de uma forma computacional, a gente acaba tendo mais precisão, né? Lógico, se a gente trabalhar aí com várias casas decimais. Então, essa foi aí uma sugestão, né, para vocês utilizarem, né, no site, para vocês relembrarem como faz o cálculo de autovalor e autovetor. Bem, então na aula de hoje nós conseguimos, a partir de um planejamento inicial, nós encontramos o modelo ajustado, encontramos o ponto estacionário, calculamos os autovalores, classificamos esse ponto estacionário como sendo um ponto de máximo, escrevemos então o modelo da forma canônica, avaliamos as superfícies de resposta e avaliamos então o nosso ponto estacionário. Encontramos também aí a relação entre x e w, que futuramente vai poder então nos ajudar em outros exemplos. Foi isso então, pessoal. Vejo vocês aí na próxima aula.